Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima tarde aí de sexta-feira, né? Para a glória de Deus. Amém? Amém. Vamos lá ler a palavra que está lá no Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do versículo 1. Vamos ler do 1 ao 12, do 1 ao 19, ao 18. Vamos ver até onde nós vamos ler aqui. Podemos ler todo esse trecho ali, né, até o versículo 17. Amém? Então, Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Marca aí na sua Bíblia o que nós vamos ler hoje. Vamos falar sobre a prisão de Pedro. Amém? Amém. Então, vamos tocar um louvor. Jesus levantando as mãos para o céu. Jesus levantando as mãos para o céu, para louvar a Ti, Senhor, o nosso Salvador. Para louvar a Ti, Senhor, o nosso Salvador. Jesus levantando as mãos para o céu. Jesus levantando as mãos para o céu, para louvar a Ti, Senhor, o nosso Salvador. Para louvar a Ti, Senhor, o nosso Salvador. O céu se abre, a glória desce e vem nos abençoar. O céu se abre, a glória desce e vem nos abençoar. Jesus levantando as mãos para o céu. Jesus levantando as mãos para o céu, para louvar a Ti, Senhor, o nosso Salvador. Para louvar a Ti, Senhor, o nosso Salvador. O céu se abre e a glória desce e vem nos abençoar. O céu se abre e a glória desce e vem nos abençoar. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos orar então, amado Deus e poderoso Pai, consagramos esta live, este momento de palavra, de oração, de louvor, para te adorar, bendizer e exaltar o teu nome que é santo, que é poderoso. Pai, consagramos este mês de agosto a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, consagramos nossa casa, nosso lar, nosso ministério, tudo aquilo que é nosso, Pai. Que o Senhor possa guardar, proteger e livrar de todo mal em nome de Jesus. Que a Tua palavra venha ser lâmpada para iluminar o nosso caminho neste dia em nome de Jesus. Amém? Amém. E amém. Amém. Amém, amados? Vamos lá então, sem demoras, lá no livro dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, que diz assim: Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermentos. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas,
de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre os 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro, o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira guarda e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro. Dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Perceberam isso? Ele se dirigia à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela ao afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós vemos aqui a história narrada aqui no Atos dos Apóstolos, né? Que Pedro, ele é preso, né? E que Herodes prendeu, diz o texto que Herodes prendeu alguns da igreja, né? E mandou matar, né? E essa prisão, essa perseguição foi com o intuito de maltratar aqueles que eram da igreja, os apóstolos de Cristo, né? Que foram treinados, capacitados por Jesus para expandir o evangelho, para orar pelos enfermos. Então nós vemos aí uma perseguição. Herodes reuniu eles, mandou matar a espada Tiago, irmão de João, né? E vendo que isso agradou aos judeus, Herodes resolveu continuar, né, com a brincadeira ali, prendendo Pedro, melhor dizendo, durante a festa dos pães sem fermentos. E tendo Herodes mandado matar Tiago e prendido João, tinha uma igreja que estava reunida, né? Maria, na casa de Maria. Maria abria a casa para que a igreja pudesse se refugiar lá, estar em oração pelos apóstolos de Deus. Então, meus amados, nós vemos que aqui nesta passagem Pedro foi preso e Pedro estava correndo o risco de morrer após essa prisão, porque Herodes decidiu deixar Pedro lá guardado, preso e bem guardado, porque vejam, né, que ele lançou Pedro no cárcere, guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma, e Herodes submeteu a um julgamento. Então esse julgamento ia ocorrer após a Páscoa, né?
E Pedro, então, ele ficou detido na prisão. Mas a palavra de Deus diz que a igreja orava intensamente pela vida de Pedro, né? E na noite anterior, no dia em que Herodes ia submetê-lo ao julgamento, Pedro, diz o texto lá que Pedro estava dormindo entre 2 soldados, então tinha 2 soldados, né? Tinha as algemas que pendiam Pedro e sentinelas montavam guarda na entrada. Então ele tinha a primeira guarda, a segunda guarda, além do que tinha 2 pessoas guardando ele, mais umas algemas, né? Mas a palavra de Deus diz que tinha um povo ali reunido, o povo da igreja estava reunido, né? Um povo que estava sendo perseguido, né? Por Herodes, que estava sendo inflamado pelo inferno para perseguir a igreja de Jesus Cristo. Então, amados, vejam o quanto a oração ela é poderosa. A oração, quando o povo de Deus se reúne para orar e ora intensamente pela vida de alguém, para que Deus venha dar libertação, para que Deus venha curar, não tem nada que possa prender, né? Nem algemas, nem cadeados, nem guardas. E veja que a seguir, ali diz o texto, na noite anterior anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda na entrada do cárcere. E aí o texto vai dizer que repentinamente, né? Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou em Pedro e disse: depressa, acorde, levante-se. Né? Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Então vejam o que a nossa oração, o que a oração da igreja, o que a oração incessante, porque a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar, porque aquele que é inimigo de nossas almas, ele anda bramando, ele anda ao derredor, procurando, né, a quem tragar. Então os ataques espirituais, eles nunca param de acontecer. Não é porque nós não discernirmos a batalha espiritual que ela não esteja acontecendo. Ela está acontecendo. E ali a igreja estava lá, né, consolando alguns por causa da morte de Tiago, porque Tiago infelizmente morreu. Mas a igreja estava orando por Pedro, porque Pedro já estava pesando sobre ele um decreto do inferno, que era um decreto de morte. Mas a igreja orando, o povo clamando, por causa disso Deus deu ordem ao anjo que fosse lá e libertasse Pedro. E quando o anjo chega, o anjo acorda Pedro e diz para Pedro: Pedro, vamos. E nesse instante as algemas caem no chão. Os guardas dormiram e as algemas caíram. E o anjo diz para Pedro: vai depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Então o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E assim Pedro fez. E disse-lhe o anjo: ponha a capa e siga-me, né? E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo qual era real o que ele estava fazendo por meio do anjo, e que tudo lhe parecia uma visão. Então o anjo apareceu, as algemas caíram, os guardas dormiram. Então o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e dá o livramento. Amém? Por meio da oração do justo, por meio da oração da sua igreja. Então, amados, com essa palavra nós vemos o quanto estar em oração é importante, o quanto a oração vai nos dar livramento, o quanto a oração vai quebrar cadeias espirituais, o quanto a oração vai fazer com que as algemas caiam ao chão, com que aqueles que estão ali vigiando durmam, e o Senhor, enquanto isso, ele faz um milagre, o anjo do Senhor vem e resgata. Pedro achou que aquilo era uma visão. Ele não achou que aquilo era real, mas ele fez o que o guarda disse, né? E este abriu-se por si mesmo para eles e eles passaram, né? Então fala ali que tinha a primeira guarda, a segunda guarda e ainda um portão de ferro para ele passar. E ele passou por tudo isso, né? O anjo fez com que os guardas dormissem, não diz, né, o texto
como eles passaram, mas a probabilidade é que o sono, né? O sono tenha vindo sobre esses guardas e eles não viram nada. Então Pedro pôde sair, pôde ser liberto, e o anjo o encaminhou ao longo da rua, né? De uma rua, de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Que o povo judeu esperava já a morte de Pedro, porque o povo se alegrou com a morte de Tiago. E isso fomentou uma vontade maior ainda de Herodes matar Pedro. Então, amados, a oração da igreja, a oração do justo, a nossa oração vai nos libertar de decretos do inferno, vai nos libertar de amarras espirituais, vai nos libertar. A palavra de Deus diz que o inimigo ele anda ao derredor, sempre tramando a quem ele vai matar, a quem ele vai roubar, a quem ele vai destruir. Mas Deus também garante que os anjos dele estarão acampados ao nosso redor para nos guardar, para nos proteger, para quebrar todo o mal que é inflamado, tudo aquilo que o inimigo inflama, toda pessoa, né, que planeja contra a vida, toda pessoa que persegue. Aqui Herodes era um rei e não tinha como a igreja lutar contra o rei. Às vezes nós olhamos e dizemos assim, mas não tenho como lutar contra isso. A nossa luta é de joelho, é em oração, porque Deus dá o livramento assim, dessa forma. Então Pedro ele foi milagrosamente liberto, né, desta prisão, liberto desse decreto de morte que pesava contra a vida dele. E muitas vezes nós precisamos ter pessoas que orem pela nossa vida, pessoas que querem o nosso bem. Ali essas pessoas estavam reunidas na casa da Maria, orando. O povo da igreja estava lá porque estavam sendo perseguidos, estavam esperando, né, Deus agir. Quando nós estamos em oração, quando a igreja do Senhor está em oração, Deus vê, Deus escuta e Deus envia anjos. Deus age, Deus move os céus para proteger os seus escolhidos. Amém? Amém. Então, amados, nós devemos sempre estar em oração, orando e vigiando, porque aquele que é nosso inimigo, ele não para de trabalhar contra as nossas vidas, contra o nosso ministério. Eu sempre gosto de dizer que nós devemos manter debaixo de oração os projetos que Deus colocou nas nossas mãos, seja ministério, seja trabalho, família, porque família é também um projeto de Deus. Amém? Amém. Então, mantenha tudo debaixo de muita oração e tenha pessoas, amigos, pessoas que você sabe que torcem por você, que oram por você. Uma rede de amigos, pessoas da igreja, pessoas que, né, te acompanham, que realmente orem por você. Amém? Nós precisamos muito da oração dos nossos irmãos, da oração da igreja. A oração do justo tem muitos seus efeitos. Amém? Então a nossa oração hoje é por libertação, por quebras de amarras espirituais, para que tudo aquilo que está sendo planejado em oculto e escondido venha cair por terra em nome de Jesus. Amém? Amém. Mas primeiro nós vamos declarar o Salmo 91. Amém? Que diz que é aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, esse pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com suas penas, e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para te guardar e te proteger em todos os teus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra.
Desculpe. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, e vida longa lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Glória. Vamos orar então, amados. Desculpa, gente. Me deu até uma tosse aqui. Tá repreendido em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar, vamos pedir a Deus que caia por terra toda algema, todo mal que nos prende, que nos impede de romper, de avançar, que todo decreto das trevas caia por terra em nome de Jesus. Pega um pouquinho de água pra mim. Amém? Então, amados, meditem lá nessa palavra que está lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Amém? Deixa eu só tomar um copo d'água aqui. Vamos lá. Vamos orar então. Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Gente, meu coceira agora na garganta tá repreendido em nome de Jesus. Te agradecemos, ó Pai, pela tua poderosa palavra, que a tua palavra, Senhor, venha edificando vidas, trazendo à nossa mente, ao nosso coração, que nós devemos orar sem cessar. Traz, Senhor, pessoas que orem por nós. Traz, Senhor Jesus, os teus amigos, os amigos de Deus, para orarem por nós. Pai, nós oramos por rompimento, por libertação. Oramos para que tudo que é amarro espiritual, tudo que nos traz dificuldade de nos movermos, tudo que nos traz, Senhor, procrastinação, tudo que nos impede de crescer, de avançar na tua vontade, Senhor, venha cair por terra em nome de Jesus. Toda a força maligna, toda a batalha espiritual, todo o mal que impede de romper, de avançar, de servir, Senhor, a tua igreja, em nome de Jesus, venha cair por terra, Pai. Pai, nós oramos para que portas sejam abertas, para que os dados inflamados do maligno venham a cair por terra, para que toda manipulação do inferno, toda amarra espiritual, todo decreto maligno de derrota, de fracasso, de ruína, tudo que impede de romper, tudo que impede o avanço, tudo que traz peso, tudo que traz cansaço, em nome de Jesus venha cair por terra. Caia por terra todo mal, tudo aquilo que o inimigo quer fazer na tua vida, te trazer vergonha, te trazer impedimento de romper, de avançar, de crescer. Caia por terra em nome de Jesus. Eu dou ordem a todo mal, que caia por terra em nome de Jesus. Todo decreto de enfermidade, todo o mal que o inimigo faz com que pessoas lancem sobre a tua vida, toda palavra que é maldita, que é contrária ao avanço, ao crescimento, caia por terra em nome de Jesus. Sai, Satanás, sai da porta dessa casa, sai da porta desse ministério, sai dos caminhos dessa pessoa, sai dos caminhos desse homem e dessa mulher. Eles vão romper em fé em nome de Jesus. Onde tiver uma coluna que ora, uma pessoa que é coluna, aquela que segura os acontecimentos através da sua oração, o Senhor está enviando anjos para cortar o laço de morte, para dar livramento em nome de Jesus. Pai, repreende todo o espírito de morte, todo demônio que quer trazer morte, destruição, querendo matar e roubar nessa casa, nesse ministério, no meio dessa família, em nome de Jesus. Nós decretamos a vitória. Os decretos de Deus são decretos de vida, de paz, de avanço, de crescimento e não de fracasso e de derrota. Seja repreendido toda a amarra espiritual. Em nome de Jesus, Pai. Entra, Senhor Jesus, com livramento, Pai. Pessoas que estão hospitalizadas, que estão correndo risco de morte. Pessoas que o inimigo está ameaçando envergonhar. O inimigo está ameaçando envergonhar. Que toda vergonha que o inimigo quer trazer para essa vida caia por terra em nome de Jesus. Caia por terra em nome de Jesus.
todo decreto de vergonha, de morte, de derrota e de ruína, Jesus Cristo está lançando por terra hoje, em nome de Jesus. Pai amado, guarda as nossas crianças, Senhor, de todo o ataque das trevas. Guarda elas, Senhor, guarda, Pai, essa família, essa casa, essas pessoas, guarda a entrada e a saída delas em ambientes, em lugares, Senhor, e todos os dados inflamados, as setas malignas venham a cair por terra, que o fogo do Espírito Santo queime todo o mal, do alto da cabeça à planta dos pés, Pai, que o teu fogo queime, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, que a tua oração, Senhor, a nossa oração, a oração da tua igreja, a oração dos teus servos, cheguem aos ouvidos de Deus. Que Deus se incline para ouvir a oração do seu povo, que clama por livramento, por proteção, que clama por avanço, por libertação. Entra, Pai, com a unção que despedaça o jugo e caia por terra todo o mal. Sai, Satanás, sai. Nós não aceitamos o mal em nossas vidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Amém. Amém, amados? Amém. Então, estude e medite nessa palavra, né? Veja a importância de nós estarmos regando toda a nossa vida em oração, orações incessantes, né? E também de termos a oração, né, da igreja, a igreja orando por nós, né? Também é uma bênção. Amém? Então, não pare de orar. A palavra de Deus diz que nós temos que orar sem parar, sem cessar e, né, para nós termos livramento aí, porque às vezes nós não estamos vendo a batalha espiritual, né? Mas Deus está. Então, a oração impede o inimigo de agir na nossa vida, de trazer, né, aí a concretização dos decretos das trevas. Então, fica na paz do Senhor Jesus, uma boa sexta-feira, um bom sábado. Amanhã nós vamos orar pelos enfermos, amém? Então, amamos vocês em Cristo Jesus e até amanhã.